o Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Nada, nada, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Nada, nada, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por
por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus negócios. Que Deus abençoe seu empregador. Quanto a mim, eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos, na minha casa, na minha família. Eu sou grato a Deus pelo perdão de Deus aos meus pecados. Sim, eu sou grato ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, perdoa os meus pecados. Hoje eu comecei esse vídeo diferente. Eu comecei louvando ao Senhor. O Salmo 23. Eu tenho dito, e vou ficar aqui repetindo, espero não cansar, que eu não estudei música, não estudei instrumento. Eu toco muito mais por teimosia para louvar o Senhor. Então hoje eu comecei louvando a Deus com o Salmo 23. Esse Salmo 23, no meu entendimento, e é meu entendimento, talvez seja a página da Bíblia mais conhecida no mundo, considerando o mundo democrático, o mundo livre, o mundo civilizado. Então, seja a página da Bíblia mais conhecida, o Salmo 23. E nós sabemos que esse Salmo 23 foi escrita por Davi, quando Davi ainda na sua vida de pastor. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 13, verso 22, que o próprio Deus deu testemunho sobre Davi. A Bíblia diz, Atos 13, 22, que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Ou seja, um homem disposto a ouvir Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas longe de ser perfeito, Davi não era perfeito. Davi teve as suas virtudes, as suas qualificações ressaltadas ao longo da sua vida. Mas Davi também teve seus erros, as suas falhas. Afinal de contas, ele era um ser humano. E todo ser humano, e eu tenho dito aqui, tenho repetido, tem a sua natureza humana. E a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, inclinada à desobediência, à indisciplina, ao pecado. A nossa natureza humana. Mas Davi foi um homem que deve ser ressaltado. Eu, como crente em Cristo Jesus,
Eu considero Davi um homem inteligente, muito inteligente. Davi tocava instrumentos, compunha louvor a Deus. Esse Salmo 23 é um exemplo disso. Então eu louvo a Deus por esse Salmo 23. E na minha convivência pessoal, na minha casa, eu faço muito uso desse louvor a Deus, o Salmo 23. Por isso eu comecei hoje louvando ao Senhor com esse Salmo 23. Eu, pela graça do Senhor Deus, estou prestes, se Deus permitir, estou prestes a completar 40 anos como servo do Deus vivo. Com 40 anos servindo ao Senhor. Eu costumo dizer que aquela mensagem de João 15:16, não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, diz o Senhor, na minha vida se cumpre. Na minha vida se cumpre, porque o Senhor foi quem me converteu. 40 anos estou prestes a completar, com a permissão de Deus, mesmo nas minhas falhas, nos meus erros, nos meus pecados. Mesmo assim, eu louvo ao Senhor, porque eu estou prestes a completar 40 anos. E 29 anos de pastor. 29 anos de pastor. Com os mesmos erros, com as mesmas falhas. Então eu louvo ao Senhor. Eu louvo a Deus pela minha vida. Porque quando jovem, eu nunca planejei ser crente em Cristo Jesus. Não fazia parte do meu planejamento para o futuro ser crente em Cristo Jesus. Eu louvo ao Senhor, eu glorifico, exalto ao Senhor quando eu dou esse testemunho. Porque foi o Senhor que me converteu. O Senhor me converteu. No meu planejamento de vida, eu pensava outras coisas, bem diferentes de ser crente em Cristo Jesus. Eu pensava em ser político. Eu fui estudar faculdade para me preparar para ser político. Eu fui estudar para saber falar, saber escrever, saber me apresentar para ser político. Esse era o meu planejamento de vida para o meu futuro. Ser político. No último ano da faculdade, o Senhor se apresentou a mim e o Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou minha vida. Eu louvo ao Senhor. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor me ensinou da sua palavra, essa nova vida, ser um homem crente em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus. Grato eu sou ao Senhor pela mudança de vida. Por isso que eu digo, eu tomo posse dessa mensagem do Salmo 23 e digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Isso é verdade, porque a própria palavra do Senhor nos dá essa condição. Deus, a pessoa bendita de Jesus, é o meu pastor. E seja ele o seu pastor, para que você possa desfrutar integralmente da presença e das bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus.